É isso aí, galera. Mais uma vez estamos começando esse episódio maravilhoso do Treino Cast. Que é isso? Gostei da emoção, da energia, maravilhoso. E chamamos ele aqui, um grande amigo meu pessoal, um grande amigo profissional também, a fazer parte desse episódio maravilhoso e falar de uma coisa muito importante na vida dos brasileiros, que é falar um pouquinho sobre o dinheiro, não é verdade? E a gente sabe dessa importância e ele, como já foi profissional da área de educação física, vamos contar um pouquinho da história dele no Marcos Silvério. Marcos, muito obrigado pela sua presença, viu, irmão? Obrigadão por você ter aceito. E antes de eu fazer a primeira pergunta para você, eu vou falar quem tá aqui presente, né? Aqueles maravilhosos Diogo Duarte, no DH. Tamo junto. Rodrigo Marinho. Ítalo Orion. Presente. E eu, Thales Sucesso, esse que vos fala. Meu parceiro, antes da gente começar, a gente sempre pede pro próprio convidado fazer um pequeno resumo, se apresentar e contar um pouquinho da sua história. Me diga aí, quem é você, Marcos Silvério? Muito bom dia, obrigado aí pelo convite. Bem, cara, hoje eu falaria... Eu saí da educação física, mas a educação física não saiu de mim, né? Tanto que eu tô aqui de bermuda, camiseta. Uhum. Quando eu saí de casa, minha esposa falou assim, você não vai de consultor financeiro? Eu falei, não. Boa. Não. Eu tenho a oportunidade de falar de dinheiro sem ter que estar engravatado. Olha que coisa maravilhosa. Isso, né? É legal demais. Então, atuei na área de educação física por 17 anos, né? Sou casado, tenho 2 filhos. Hoje trabalho com consultoria de proteção financeira, que é um dos pilares fundamentais para a gente fazer um planejamento financeiro sustentável, né? E, cara, sou um poupador nato desde criança, porque minha mãe me educou assim, né? Sempre me ensinou que, cara, você é filho único, seus pais não são para sempre, então, cara, você vai ter que se virar e aprender a lidar com dinheiro. Só que ela me ensinou a ser um grandíssimo mão de vaca, e com o tempo... Meu pai falava que eu tinha uma caranguejeira no bolso direito e um escorpião no bolso esquerdo, né? E ele falou, cara, você tem que lidar bem com o dinheiro, você não precisa ser tão pão duro assim, né? E aí eu fui aprendendo e eu vi a necessidade de entender cada vez mais como investir e fazer esse dinheiro render, né? Tomei, entre erros e acertos, hoje eu acerto mais do que erro, mas a vida do mercado financeiro é um constante aprendizado. Excelente. Antes da gente perguntar um pouquinho mais sobre a parte profunda dessa questão das finanças, eu quero entender um pouco melhor qual, na sua visão, a relação de dinheiro do profissional de educação física. Você que passou durante tanto tempo aí dentro da área de educação física, com vários profissionais, né? Tanto na área de estágio, na área de professor, você pôde conhecer muita gente. Qual é o grande déficit do profissional da educação física e se relacionar bem com o dinheiro? Cara, eu acho que não é só do profissional de educação física. Eu acho que é do brasileiro, como você disse no início, porque se a gente falar que a educação financeira no Brasil é ruim, a gente está elogiando, ela não existe. É inexistente. Então, as pessoas, primeiro elas erram no básico. Qual que é o básico? Gastar menos do que você ganha, né? Já começa por aí. A maioria das pessoas usa o cartão de crédito como renda, né? Então ganha 5 mil. Extensão do salário, né? Extensão do salário, exatamente. Então, isso é um erro, assim, muito grande. E eu vejo que o profissional de educação física, cara, ele é o jogador de futebol num nível social bem diferente, salarial, né? Porque muitas vezes é um cara que sai de uma bolsa de estágio muito baixa para em um ano de formado estar ganhando 10 vezes mais, 20 vezes mais. E ele não sabe lidar com isso. E o grande defeito do brasileiro é nós, como profissionais de saúde, a gente sabe que todo mundo busca o quê? O imediatismo. Uhum. O cara quer emagrecer para quando? Para o próximo verão, para daqui a um mês. E ele quer o quê? Ele quer os sonhos dele na mão dele. Uhum. Então, o que ele faz? Ele compra a moto financiada e paga em 5 anos. E aí ele vai pagar 2 motos. Aí ele financia o apartamento em 30 anos. Ele vai pagar de juro muito mais. Então, para antecipar sonho, ele quer ter na mão dele e ele paga muito mais caro por isso. Ele não entende que ele tem que equacionar, ter orçamento para fazer as coisas, para que lá na frente ele tenha. E ele vai pagar muito menos por isso, né? Então, o principal erro do professor, cara, é o erro do brasileiro, né? É querer antecipar sonho. Eu vi os estagiários assim, o cara virou professor, primeira coisa, cara, tênis de R$1.000. Primeira coisa. Quem nunca, né? E era assim, aí você vê o professor, cara, mora numa kitnet, muitas vezes, né, aluga próximo do trabalho para melhorar de vida, a logística, legal.
Aí um tênis para cada dia da semana e financia um carrão em não sei quantos anos. Sem contar o iPhone, né? iPhone. Que já vai né? 5. Mas o iPhone, pelo menos assim... Material de trabalho. Exato. Como eu penso assim, cara, o cara alugou uma kitnet próxima do trabalho. Cara, ele tá economizando em gasolina, que hoje em dia tá complicado, 7, né? papai, 7. Então, se ele fizer uma escolha inteligente, é um investimento que gera uma economia ou uma qualidade de vida, que para os profissionais de educação física é muito importante, cara. A galera acorda às 4h30, 5 da manhã e é porrada até 9, 10 horas da noite. Agora o tênis de R$1.000 não é tão importante quanto o de 300, que vai fazer com que você também continue trabalhando tão bem. Exatamente. Né? É mais uma questão de status, talvez, né? Sim. E uma falta de maturidade financeira, de entender que talvez não é o momento de você ter esse tênis agora. Acabou de formar, você ainda precisa amadurecer tantas coisas financeiramente falando, e você acaba metendo os pés pelas mãos. Uma coisa que a galera também acho que não entende, eu falo por mim mesmo. Eu era estagiário, eu juntava o valor de 2 estágios para comprar um tênis. Então assim, porque eu queria aquele tênis. E na verdade, eu nem sabia o porquê do tênis, eu só queria. Porque era o que estava no auge, todo mundo que estava ali tinha, e eu falei o que tinha que ter. Então, hoje, com maturidade, se eu pegasse e comprasse um tênis mais barato, e pegasse essa diferença, investisse num curso, investisse em uma palestra, investisse em alguma outra coisa, eu conseguiria ter um ganho a mais e com o que eu ganhei de conhecimento aplicar e ter o tênis ali depois. Então, é um pouco mais de maturidade, mas acho que você foi muito feliz quando você falou que você sai do amador e vai pro profissional. Eu nunca tinha estudado essa relação. Sim. E é o que eu já vejo muitas pessoas falando, né? Que, cara, é literalmente isso. Você sai, porra, eu lembro quando eu era estagiário, eu ganhava R$800, olha que era um estágio muito bom, velho. E que era difícil. Eu ganhava R$800 de um dia que eu saí de estágio, que eu me formei, eu já tava com 10 alunos. Então você sair e assim, 800 para 10 mil no outro dia, meu irmão, eu tava rico, velho. Na minha cabeça, eu era rico, velho. Sim. Sacou? E aí eu falei, velho, quer saber? Primeira coisa, comprei logo uma moto. Aí no outro eu juntei uma grana, já comprei um relógio, comprei o telefone, não sei o que. A minha mãe, meu filho... Foi esse relógio aí? Porque esse aqui é diferenciado. Esse é brabo, viu? Tem outros. Cara, e assim, foram várias coisas. Então, tinha dinheiro, balada. Então, sobrou, viagem. E, tipo, era zero economizar. Sim. E aí, depois que as coisas vão acontecendo, você fala, pô, e aí, vamos pra tal lugar? Fala, pô, já foi, papai. Tinha que ter avisado no começo do mês. Que agora já era. Silvério, é o seguinte, você acabou de falar aí sobre algumas questões importantes, mas eu queria que você desse pelo menos umas 3 orientações iniciais aí para aquele profissional de educação física que está ouvindo a gente, ou qualquer outra pessoa que está ouvindo a gente, como começar a se preocupar assertivamente com a sua grana. E depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a sua familiaridade com o sermão de vaca com um dos participantes aqui. Já se entregou ali. Mas já a gente fala sobre isso. Mas eu já sabia que ia vir uma perguntinha dessa, eu conheço. Cara, essa talvez seja a pergunta que eu mais ouço, né? Como começar? Cara, a primeira coisa que você tem que fazer, que é o básico do básico, é ter controle das tuas finanças, tá? No meu trabalho de consultoria que eu faço diariamente, eu converso com muita gente e aí eu pergunto, olha, eu preciso entender qual é o seu padrão de vida, né? Hoje, quanto que você gasta por mês para manter o teu padrão de vida? Aluguel, água, luz, telefone, enfim, suas contas, mais o lazer, porque o lazer é gasto. Sim. Aí as pessoas, quando conseguem falar de forma mais... Elas pegam a conta fixa. 2 mil de aluguel, mais isso, 5 mil. Tá, e quanto que você gasta de balada? Aí depende, né? Cara, então você tem que ter uma média. Ter o controle de quanto você gasta e, o mais incrível, saber quanto você ganha. Muita gente não tem ideia do quanto que ganha. Aí entrando e vai ficando feliz só. Exatamente. Chegou no final do mês, sobrou, pô, coisa linda, né? Então, o primeiro passo é você ter o controle real. E aí você pode usar aplicativo, você pode usar a planilha do Excel. Eu uso planilha do Excel. Mas tem aplicativos hoje que ajudam muito nesse controle financeiro. A partir do momento que você entende isso, cara, você vai começar a tomar tapa na cara de você mesmo, que você vai ver o tanto de besteira que você gasta desnecessariamente. Quantos iFood você perde ali por mês? Quantas saídas que não são fundamentais? É caro.
E comida é caro. Claro. E tem coisas que a gente não consegue cortar, mas tem coisas que a gente consegue dosar. Tem um livro muito famoso que eu sei que o Thales já leu, que é O Segredos da Mente Milionária, do Lee Harvey. E ele fala que o nosso cérebro ele precisa de alguns estímulos. Você precisa colocar em todos os potinhos. Você precisa gastar e ser feliz. Você precisa poupar. Você precisa investir. Então, eu passei por uma fase na minha vida que a minha pira era poupar. Então, eu cortava de tudo que eu podia. E aí eu tava lá, tava crescendo o bolo e eu achando legal, mas eu não gastava com quase nada. Eu peguei a fama lá em casa, né? Mão de vaca pra caramba. Eu contava tudo. Cuidado com essa fama, viu, Ítalo? Terrível. A minha fama na família é tio Patinhas. Porque desde criança eu sempre tive, tipo assim, se a tia desse uma nota de 10, que na época era muita coisa, minha nota de 10 durava 2 semanas. Dos meus primos, meus irmãos, 2, 3 idas na vendinha de doce e acabava. E você guardava ela onde? Eu deixava na minha gavetinha, mas eu consumia os doces, mas por um tempo maior. Entendi. E aí depois eles vinham pedir dinheiro pra mim. Mas você emprestava já. Mas já então, emprestava juros já, pelo menos? Durante muito tempo eu Ela já era emprestava agiota, porque burro, né? Ficava com dó, compra aí, você compartilha e tal. E aí eles consumiam 12 no caso, né? E eu consumia 8. Por isso você tá com shape melhor, tá vendo? Pô, tá vendo? Você ganhou nas duas pontas, né? Na saúde e financeiramente falando. Exatamente, mas a minha fama também era de tio Patinhas, porque até te cortei aqui, mas eu vou falar aqui, você vai conseguir argumentar. Fica à vontade. Cara, eu sempre tive essa fama de tio Patinhas por poupar muito dinheiro e eu acredito que a minha maneira de lidar com dinheiro não seja a melhor. Mas também não é a pior. E até o livro do Segredo da Mente Milionária, ele fala muito que a gente às vezes modela ou repele o que seus pais aplicaram na vida. Sim. E talvez eu tenha sido o contrário, né? Eu repeli muito as atitudes dos meus pais, então eu tenho um certo medo de ficar devendo e tudo mais. Então, o dinheiro para mim eu tenho uma característica muito de pagar o que eu tenho só. Se eu recebo tanto, eu pago com tanto. Eu tenho pavor de ter dívida. E aí eu acho que às vezes assim, até para crescimento, você precisa arriscar em algumas coisas para poder alcançar novos objetivos. E é uma coisa que eu estou tentando mudar na minha cabeça em questão de investimento, aplicação e tudo mais, mas ainda preciso de uma consultoria do Marcos Silvério. Depois você troca ideia com ele, que o cabo é bom, viu? Seguinte, a gente teve a oportunidade de vivenciar muito tempo junto lá na Bodytech da Zanorte, né? Pra quem não sabe, eu fui coordenador da Bodytech da Zanorte e aí eu tive a felicidade de contratar o Marcos para ser um dos meus professores da musculação. E o que você escutava muito dentro da sala de musculação é, caramba, com o seu conhecimento de finanças, o que você está fazendo aqui dentro? E o que fazia você ficar lá dentro? Já que você tinha tanto conhecimento da finança, a gente sabe que o salário de um professor de musculação não é um salário tão... vamos dizer, atrativo, né? Atrativo. Legal, ótimo. Ótima pergunta. É bom que hoje eu tenho a oportunidade de me explicar, né? É o seu momento. Hoje é o meu momento. Eu trabalhei durante alguns anos na gestão de uma outra grande empresa aqui em Brasília, né? No qual eu trabalhei com o Rodrigo e um pouco de tempo com o Diogo também. Uhum. E depois que eu saí de lá, eu entendi que, cara, eu não queria mais tanto estar ali na área, né? Eu queria empreender, fazer algumas coisas diferentes. E eu tinha uma graninha, né? E uma das coisas que é importante falar com relação ao dinheiro, que o dinheiro é uma coisa muito boa, muito positiva, e ele nos dá liberdade de escolha. Sim. Porque no dia que eu pedi demissão, o caldo entornou, eu falei, cara, chega, tô indo, segunda-feira eu vou pedir demissão. E eu pedi demissão e o meu chefe falou, cara, legal, tudo bem, você já tem um emprego em vista? Eu falei, não sei o que eu vou fazer. E aí o cara ficou mais louco ainda. E o que me deu coragem para isso? O colchão financeiro que eu tinha. Porque senão, cara, eu falo até hoje para minha esposa, ainda bem que eu não tinha meu primeiro filho ainda, porque se eu tivesse, provavelmente eu não teria tido a mesma coragem. Seria um colchão, seria um berço, né? Exato. Só que com uma despesa, seria fralda. Uma preocupação muito maior. Então, naquele momento eu comecei a estudar mais e eu me dediquei em parte na educação física e cuidar do meu filho. Só que eu vi que aquela rotina ali, para quem trabalhava 12, 14 horas por dia, eu tinha uma quinta-feira que eu dava uma aula de meia hora e acabou. Uhum. Comecei a me sentir improdutivo. E aí eu tô aqui nessa fase com meu filho.
E aí eu comecei a sentir sintomas de depressão. Entendi. Como eu fiz uma formação em coaching logo que eu saí, né? Estudei muito psicologia positiva, li muitos livros relacionados a isso, eu identifiquei isso. Falei, cara, eu tô acordando desanimado, eu tô ficando para baixo, não tô curtindo estar com meu filho, alguma coisa tá errada. E aí eu liguei para um amigo meu, nosso em comum, né? O Dirceu, que é dono de uma academia, e falei, cara, preciso voltar a trabalhar, porque eu não tô legal. E aí ele me abriu portas, ele criou uma vaga lá, e ele falou, bicho, só que é 5h30 da manhã. Eu falei, perfeito. Ele disse, sério? Eu falei, sério. Perfeito. Cara, acordava 4h20 feliz da vida, porque aí eu voltei a ter uma rotina. E aí quando o Thales anunciou que tinha uma vaga lá, eu falei, cara, vamos pra lá, né? Aí eu falei com ele, aí ele nem acreditou, ele falou assim, você quer indicar alguém? Eu falei, não, é pra mim mesmo. Falei, sério, pô. E aí quando eu fui pra Bodytech, eu comecei a me sentir cada vez melhor, né? Não fui pro buraco, e isso me fortaleceu muito, porque eu tava num momento que o meu convívio social era muito baixo, né? E aí eu falei, cara, eu voltei a estar ali com as pessoas, com a equipe, o que eu gostava de fazer. E isso me ajudou muito. E, paralelamente, eu continuei na pegada das finanças, né? Eu já estava numa fase assim que estava bem ruim mesmo. E não precisei fazer nenhum tratamento, né, de mais forte para não entrar em depressão. Só que, cara, é uma coisa muito séria. E se a gente identifica qualquer coisinha, eu acho que a gente precisa ter um estado de alerta mesmo, porque, cara, não é frescura não. Se deixar ir pro buraco, é difícil de sair. Assim, é tratamento anos e anos, e eu não queria isso. Então, me alimentava relativamente bem, fazia atividade física, mas aquilo não estava me fazendo bem. E quando eu voltei para a área, me fez muito bem, né? Porque a gente lida com pessoas o tempo inteiro. Foi o que eu sempre gostei de fazer. Não, e lá na unidade proporcionou também um ambiente muito bacana para você, porque a equipe te recebeu muito bem, da musculação. Eu percebi que você se sentia realmente produtivo por ensinar as outras pessoas, não só na parte da educação física, na parte da funcionalidade da academia, mas também com a parte das finanças, né? Sim. Tinha, por exemplo, um dos meus braços direitos lá, que era o Fernando Henrique. Gente, não é o presidente, tá? Isso que eu ia falar, que é isso, só faltou o seu Cardoso. Mas, Fernando Henrique era um dos meus braços direitos lá na academia, então ele se juntou muito com você e aprendeu muito com você sobre essa parte de finanças. Me conta um pouquinho como é que foi essa sua experiência de passar os seus ensinamentos com finanças para os profissionais de educação física. Cara, assim, eu achei que eu não ia ser muito bem recebido, né? Porque, cara, já tinha sido gestor, sabe-se lá a fama que corre, né? O cara mandou meu amigo embora e tal. O Thales vai saber te explicar melhor isso, como é né? que é a fama. Tem isso, né? Tem muita história aqui, viu? Eu fiz mais amigos do que desafetos, né? Porém, todo mundo faz desafeto, é normal. Entendi. E o legal hoje é que eu converso com muitos daqueles com os quais eu desliguei no período de gestor, que me agradecem hoje, que amadureceram e entenderam que isso foi positivo. E os caras me receberam muito bem, eu achei até estranho, né? E a gente começou a ficar amigo, né? A resenha ali. E, cara, eu via que a galera não sabia nada, de nada. E aqui e ali eu tava treinando, eu abri o home broker, né? O que é isso? O home broker é onde você negocia as ações na bolsa, né? Tá. Então, quando abri o mercado ali 10 e pouco, às vezes era horário de treino, eu dava uma olhadinha como é que tava, subindo, caindo e tal. E aí, às vezes, a galera filmava, falava, cara, o que você tá fazendo? Aí eu comecei a conversar com algumas pessoas. Aí, cara, juntava grupinho, né? Tinha hora que a gente tinha até problema, assim, que rolava aquela rodinha. Eu ia falar que o coordenador reunião, ia ficar feliz com essa rodinha aí do investimento. Era brabo. Quando o coordenador chegava, irmão, Parecia todo... Desaparecia. Parecia uma bomba de fumaça. Mas era trader? Tipo, Não. trader não? Cara, no início eu fiz trade, né? O que é o trade? É você ganhar na especulação do ativo financeiro que você está comprando, né? Você compra a ação e em um dia, às vezes 2, 3, ela valorizou, você já vende ela. Você aposta ali, não ganha ou não perca, né? Exato. Você pode fazer a operação comprada, comprou mais baixo, ele valorizou, você vende, ou você pode apostar na queda, que foi um trade que eu fiz na pandemia. Quando começou a fechar tudo, eu falei, cara, vai despencar. Vai despencar. Vendi um ativo, esperei chegar num ponto e recomprei e ganhei, e fiz um lucro ali em 3, 4 dias. Né? Só que essa estratégia, cara, me fez perder 5 quilos quando eu comecei, porque eu fui com muita sede ao pote.
E aconteceu várias vezes, né? Que é a coincidência maravilhosa de você comprar, você acabou de comprar, ele faz o quê? Cai. E aí dá o quê? Aquela dor de barriga maravilhosa, né? Que você fica, cara... Caralho, perdi a grana em Nossa, 2 minutos. Exatamente. E aí eu já cheguei a fazer operação, a corretora, ela te dá limites de você multiplicar o capital que você tem. É o que a gente chama de operar alavancado. Então você tem 10 mil reais, você pode operar como se você tivesse 100 mil reais. Então você vai lá e faz uma compra ou uma venda acima do dinheiro que você tem. E eu cheguei a fazer isso no início, né? Então, assim, a queda de R$1, R$2 ali era um fumo legal. E aí eu cheguei a ficar semanas sem conseguir almoçar direito, cara. Caraca. Fiquei Ansiedade pesada. Ansiedade pesada. até voltar e tudo. Teve uma operação mesmo que eu fiz que eu faturei um prejuízo, né, grande. Então são pontos de aprendizado, né? Então hoje eu não faço trade, eu evito ao máximo. Tem que ter um controle emocional gigante, né? Porque senão vira cassino. Exato. Ganhei massa. Aí eu joguei não. Operei ele, perdeu. Mas vira um jogo. Vira um jogo. Pô. Aí você perdeu, fala, cara, vou dobrar agora. Perdeu até de novo, você vencida. fala, fudeu. Agora é tudo ou nada, toma. Aí Exato. o cara All ganha, in. fala, ufa, eu vou de novo, aí toma um fumo de novo. Ah, e eu conheço vários que são assim. E tem uma premissa da sorte do principiante, né? Tem Porque isso. normalmente a primeira porrada que você dá, você ganha. Né? Não foi o que aconteceu comigo, mas logo a primeira. Mas eu lembro até hoje, fiz uma operação em mercado futuro, que é commodity, né? Quando você compra artigo de milho, ele é alavancado. Então eu comprei assim muito e, cara, num dia eu fiz um lucro assim de 15 mil reais em um dia. Que isso. E aí eu falei, cara, lindo, Vamos sou de novo. trader, né? Pô, agora arrebentei. Tô nisso. E aí eu não faturei esse lucro, né? Isso era uma sexta-feira. Lição, na segunda-feira o mercado abriu já em queda, né? Nessa queda foram menos 8 mil reais. Tudo bem que era Tava no lucro, né? lucro, tava Eu no não lucro. lucrei, tudo bem, mas sabe, é aquela coisa de... Você tem que ter um objetivo naquilo que você está fazendo. E se você vai fazer a operação, você precisa estudar, entender realmente o que você está fazendo e ter tempo para isso. E principalmente o que o Diogo falou, cara, inteligência emocional. Cara, uma coisa Mas que volta você aqui, a galera... volta aqui só um pouquinho. Aí você tava falando do trader, do aquilo outro, mas acabou não respondendo a questão da sua relação com o ensinamento dos profissionais de educação física. Tá. Volta aí essa parte. Perdão. Cara, eu percebi do pessoal que eles não tinham noção básica do que fazer. Muitos deles não guardavam dinheiro e quem guardava em poupança. Né? No ano de 2019, se eu não me engano, 800 bilhões de reais dos brasileiros ainda estavam na poupança. Caramba, que absurdo, E é hein? muito louco, né? Você Será vê, que se tem fosse alguém- só pra uma pessoa, daria uma renda boa esses 800. É muito dinheiro e hoje a poupança ela paga muito mal. A poupança já foi boa, né? Na época que a renda fixa no Brasil era interessante. Então, era um retorno ok, né? E hoje a gente tem o Tesouro Direto que dá um retorno melhor. Então quem tinha dinheiro tinha em poupança, né? E a maioria nem guardava. Só que o grande erro é esse. Aí o cara me perguntava, tá, por onde que eu começo? Posso comprar alguma coisa já na bolsa? Na maioria deles eu falava, cara, você tem que primeiro ter o controle financeiro, começar a guardar dinheiro, faz a tua reserva de emergência, faz um seguro de vida para ter um ativo garantidor. Quando você tiver essa estrutura, você pensa realmente em investir para gerar algum risco, para que você tenha um longo prazo, né? Porque o grande problema é, você não tem uma reserva, foi o que eu comecei errando quando eu entrei na bolsa. Eu comprei tudo que eu tinha de reserva de uma ação, que eu tinha certeza, né? Porque eu sou a mãe de Iná, que ia subir. E aí ela fez o quê? Caiu. E aí demorou mais ou menos umas 2 semanas para voltar no preço que eu comprei. Cara, essas 2 semanas, eu acho que elas demoraram uns 3 anos psicologicamente para mim. Foi horrível. E nesse momento eu precisei fazer um resgate de uns R$1.000 para cobrir uma conta. E aí eu tive que vender parte das ações e faturei um prejuízo. Então, se você não tem a reserva de emergência para esses casos, cara, você vai ter que faturar em algum momento que você tem e nem sempre vai faturar com lucro, né? Então, eu via que a galera não fazia o básico e já queria fazer o avançado. É que nem o cara que está começando na musculação, né? Ele já quer começar fazendo o treino do cara que treina pesado. Não Quer dá. fazer um drop set, mas não sabe agachar ainda. Exatamente. E aí eles tiveram essa dificuldade de entender esse processo. Mas aí você conseguiu ensinar alguns, não foi? Sim. E aí teve um momento que eu cheguei até pra você e falei, cara, você já pensou em fazer isso na internet? Como assim?
Cara, tem muita gente falando de finanças na internet. Sim. Mas tem pouca gente falando pro personal sobre finanças. Eu nunca vi ninguém. E aí você passou a fazer esse caminho. Como é que foi o mercado quando você entrou para essa parte do digital em conversar com o personal trainer em relação à educação financeira? Cara, a interação aumentou bastante, né, naquele momento, e me abriu portas para o trabalho que eu faço hoje, né? Talvez se... uma coisa vai puxando a outra, né? Se eu não fosse para a Bodytech, talvez você não tivesse me dado essa ideia, eu não estaria onde eu estou hoje, né? E me abriu portas pra caramba, porque o pessoal me perguntava muito, eu comecei a interagir e aí eu tomei a decisão de migrar de mercado. Só que quando eu tomei a decisão de migrar de mercado, cara, a minha intenção era outra. Só que já tinha um líder da empresa na qual eu trabalho, né, que já estava de olho em mim, por causa da internet. Ele já tinha tentado me vender um seguro de vida, né, e já tinha conversado comigo, só que quando ele chegou para conversar comigo, eu já tinha um planejamento todo completo. Aí ele falou, cara, esse cara tem tudo já. O que eu vou fazer com esse cara, né? Eu já tinha seguro de vida no exterior, já tinha previdência privada no exterior, já tinha carteira de investimento, tinha reserva de emergência, tinha tudo estruturado, né? Porque são anos que eu poupo e aí eu estruturei. Não quer dizer que seja uma fortuna, né? Mas é quase uma fortuna. É uma base, né? Cara, de patrimônio, hoje, se for juntar a questão de herança também da família, é um bom patrimônio, mas não dá para eu viver do patrimônio, né? Então, hoje, mais do que nunca, eu tenho que ter cautela, entender que com 37 anos que eu preciso aumentar esse patrimônio, mas eu acredito que eu consiga, sim, me aposentar mais cedo do que a ampla maioria dos brasileiros. Ô Marcos, e o Thales fez uma pergunta sobre como o personal aprende a lidar com o dinheiro. Ele já tem uma base de dinheiro e como que ele vai gerir esse dinheiro. E aí eu queria te fazer outra pergunta. Quais os conselhos você daria para o estagiário e para o jogador de futebol que vai sair de 800 para 8 mil reais em questão de 6 meses, um ano? Como que ele... Não, mas nem sempre, assim, não é a realidade de você, depois de formado, ganhar 10 alunos. Pelo menos eu não vejo isso daí. Não, ele é o ponto fora da curva. Sim, mas por mais que você ganhe 2 alunos ali, já aumenta muito, né? Exatamente. Se você, na verdade, quadriplicou seu ganho. Com um aluno, você já, 2 vezes na semana, você já paga isso. Por exemplo, qual conselho você daria para esses estagiários que viram personagens e começam a ganhar muito dinheiro? O que você faria ou falaria para essas pessoas? Trabalhe sempre utilizando percentuais do que você ganha. Quando você usa percentuais, todo mundo ganha. Como eu estava falando do T. Harv, né? Se eu ganho R$1.000 hoje, qual é o percentual? Cara, eu gasto no meu padrão de vida 70%. Porque são R$1.000, R$700 é o que eu preciso. E eu guardo R$300. Se eu ganho 2.000, eu gasto 70% e guardo 30%. Então eu estou gastando mais, ficando mais feliz, já que eu estou ganhando mais, eu mereço, né? E estou guardando mais também. Uhum. Qual que é o problema? O cara passa de 1.000 para 2.000, aí ele fala, o que tem com esses 1.000 de diferença que eu desejo muito para hoje que eu posso comprar? O tênis de R$1.000. Entendi. Ele vai lá e gasta tudo. E eu consigo continuar vivendo com meus 800 que eu já vivia um mês atrás? Ele começa a relaxar, né? Eu tive um estagiário que ele começou a... Ele levava marmitinha todo dia de casa, tudo bonitinho, vivia com os R$500 dele. E em pouco tempo ele começou a ganhar 10.000. E ele falou, cara, meu dinheiro tá indo embora. Pô, como? Ele falou, comendo na cantina da academia todo dia, que não é barato, né? Claro. Aí ele me mostrou a conta lá, cara, acho que no mês deu R$1.200 de lanchonete. Lanche, sem almoço, tá? Lanche. Aí eu falei, cara, tá aí. Você começou a ganhar mais, vê que tá sobrando, você começou a relaxar no teu controle financeiro. Então, quando você tiver uma ascensão social, legal, cara, se premia por isso, né? Você pode ter um padrão de vida um pouco maior, sim, se permita, mas com controle. Porque o grande problema é o descontrole. E chega um momento, imagina um cara muito, muito rico, né? Que fatura milhões. Pô, ele fatura, vamos dizer, 1 milhão por mês. Ele precisa de R$500.000 para viver, necessariamente? Não precisa ficar falando de mim aí, tá? Não necessariamente. Eita, você vê que o Thales gasta muito menos do que isso, né? Então, o que esse processo vai ajudar nele? Quanto mais ele ganha, mais ele pode acelerar o processo de independência financeira dele lá na frente. Né? Não, e você falou o lance de 70-30,
fico até feliz, porque eu sempre fiz essa conversão desde a época de estagiário. E uma vez eu trabalhei na Secretaria de Turismo, e eu lembro até hoje que, tipo assim, eu guardava 70, eu guardava 30 e usava 70. E aí, tipo, patinhas pesadas, guardava 70, papai. Não, eu guardava 30 e usava 70. E aí, cara, teve tipo um final de ano, eu recebi férias, 13º, uma bolada assim. Aí eu falei, o quê? Eu já tô vivendo com todo esse dinheiro. E aí talvez tenha sido meu erro, não me premiei. Falei, vou guardar 70 e vou ficar com 30. Mas isso me deu uma certa facilidade, porque depois que eu saí desse emprego, aí eu voltei a ser estagiário e na época eu não tinha carro. E aí eu falei, puta que pariu, ficar indo de ônibus, eu usava a bicicletinha do Itaú para ir pro trabalho. Então aí que estão os perrengues. Aí eu falei, não, vou tirar a habilitação de moto, vou comprar uma moto. Foi aí que eu comprei. Foi recente foi também, aí que eu bicicletinha comprei. do Itaú. Foi aí que eu comprei a moto à vista. Tipo assim, o dinheiro que eu tinha guardado já daquele que eu tive poder de compra. Exato. Porque eu sempre juntei numa necessidade imediata para trabalhar, para chegar nos lugares mais rápido, porque o ônibus não faria eu chegar, então eu teria que abandonar um trabalho. Eu tive que fazer esse investimento, que foi na hora que eu comprei a motinha. Isso que você falou é legal, fazer uma brincadeira aqui com vocês. Poder de compra, né? Todo mundo aqui atua como personal. Eu já ouvi muito de personal que prefere receber por mês, né? Se um aluno virasse para você hoje e falasse assim, ó, eu quero contratar 1 ano do teu serviço e eu quero pagar à vista. Qual é o desconto que você me dá? Vocês já receberam alguma proposta dessa? Eu tenho uma aluna ativa, sim. Ela me paga de 3 em 3. Cara, ela merece um desconto? Cara, merece, porque dinheiro na mão, você pode fazer ele trabalhar para você. Então, ela está se descapitalizando, então ela vai barganhar. Em tudo você vai conseguir, se você tiver. Então, você vai comprar um carro de 50 mil, cara, tenha certeza que você pode barganhar, porque a comissão do cara diminui, às vezes o cara precisa bater a meta dele do mês, nem que ele não ganhe nada naquilo ali. Morre o cara na unha, cara. Cara, eu vou contar uma história aqui pra você em relação a esse negócio de carro, né? Poder de compra. Eu juntei uma grana também. Juntei. Tinha um carrinho velho fudido já precisava trocar. E o meu sonho era comprar um carro zero, mano. Eu queria comprar um carro zero. Só que eu falei, mano, eu não vou financiar um carro zero porque eu não quero mais ficar financiando. Então eu vou juntar o dinheiro pra comprar o carro zero. Fui lá na Peugeot e procurei saber qual era o carro que eu queria e tal. Falei, esse carro que eu queria aqui, um Peugeot 208, lindíssimo, top, maneiríssimo. E aí conversei com uma amiga minha que já tinha sido vendedora. Eu falei, cara, qual é a estratégia que eu posso traçar para pagar o mais barato nesse carro? Ela falou, é simples. Tem 4 concessionárias aqui em Brasília. Você vai na primeira, faz o test drive, procura saber o valor, qual é o menor preço que o cara fez. Você deixa seu nome e telefone lá. Conversa com seu gerente, se arrumar alguma coisa melhor para mim, você me fala. Depois você vai nas outras 4 e faz a mesma coisa. Você vai ter uma ordem de qual é mais barata. Então a primeira que for te ligar e falar, ó, Thales, seguinte, conversei com o meu gerente aqui, eu não consegui um desconto não, mas eu vou te dar, por exemplo, um insufilme do carro. Eu falei, pô, muito obrigado. Eu quero agradecer imensamente, mas eu fui em outra concessionária, concorrente de vocês, ela baixou R$2.000 e além do insufilme ela vai dar o emplacamento. Aí se você conseguir uma coisa melhor, ou seja, eu fiz um leilão. Dessa forma, eu consegui baratear o carro que era R$52.900 na época e paguei R$47. Olha aí. Aí beleza, cheguei na 47 e falei, eu quero pagar à vista. Aí o cara olhou pra minha cara, à vista? Ele ficou desanimado. Foi a primeira vez na vida que eu vi uma pessoa desanimada que eu ia pagar no dinheiro. Na porque parcela. ele ia ganhar no financiamento. Exatamente. E aí beleza, aí já foi o primeiro ponto. O cara ficou meio assim, não, vou pagar à vista. Aí como é que é o procedimento? Não, no dia que você for efetuar a compra mesmo, você faz a transferência do dinheiro aqui, pagou à vista, você leva o carro. E aí você demora alguns dias para poder levar o carro e tá, beleza. Aí no dia que eu fui lá, eu levei dos 47 mil, eu levei R$25.000 em dinheiro. Porque tinha algumas alunas minhas só me pagavam em dinheiro. Aí levei na mochilinha, pô. Você é doido, doleiro. Levei na mochilinha e cheguei lá e falei, mano, pum, tá aqui os R$25. O cara não quis aceitar o dinheiro. Eu falei, não, cara, é dinheiro, pô. Você precisa aceitar. Como é que você não vai aceitar meu dinheiro, pô? Tem que ir no banco. Aí, não, é porque eu não posso deixar dinheiro aqui, é perigoso. Eu falei, não, porra. É aqui, mais perigoso voltar. O dinheiro já tá de mochilinha. O dinheiro já tá na sua mão, ele já é seu. Se roubar, você que vai ter que resolver isso. Não, meu filho. Enfim, mas eu tinha um poder de compra, o dinheiro na mão, consegui baratear por conta dessa estratégia. Economizei uma grana não só
no valor total do veículo, mas também deixando de financiar os carros, né? Porque o financiamento, como você mesmo falou, é um processo que você entra, muitas vezes você não tem aquela grana toda para pagar à vista e acaba pagando 1, 2 carros. Arromba todinho. Se for novo, então, você tem a desvalorização do carro, você ainda tem a questão da parcela. Sim. A pessoal que financia geralmente põe uma taxa de retorno, então ele ganha por cada parcela, ele tá ganhando também. Então ganha a concessionária, ganha o vendedor e você tá achando que tá fazendo um bom negócio. Na verdade E você fez uma coisa legal que... Você sabe quanto que é a rentabilidade média de uma carteira de investimentos do maior investidor da Bolsa de Valores do mundo, que é o Warren Buffett? 20% ao ano. Não é nada surreal. Você, só nessa tua operação de barganha, vamos chamar assim, você economizou ali 10%. Você deixou metade, né? Metade do Warren Buffett. Parabéns, você é um mini tá Buffett melhor que aí. o cara já. Já vai aí o sucesso do Buffett. Né? Então, isso Só que é ele tem uma importante. fortuna de 90 bi, né? Um negócio assim. Ele é tá quase lá, tá quase De lá. Né? dólares. Ele é um grande gestor. Só que são pequenas atitudes dessa que fazem muita diferença no longo com prazo, certeza, né? Com certeza. Porque ele economizou 10% e deixou, como o Diogo falou, de pagar um monte de juro. Então, se a gente colocar ali que ele pagasse, sei lá, vamos chutar baixo, 30% de juro, ele economizou 40%. E Marcão, hoje em dia, assim, quando você começa a atender a galera e aí você começa a enxergar, assim, não, isso aqui, não sei se é dessa forma, né? Eu tô chutando aqui como é que deve ser o seu atendimento. Então, cara, você vê as deficiências da pessoa, vê os bloqueios, porque como você já é expert em coach, então você já vê aqueles bloqueios que vem ali da mãe e do pai. E qual a sua primeira sugestão para as pessoas? Além de falar assim, você tem que ter essa reserva, tem que isso, mas o que você faz para que as pessoas entendam que isso tem que ser feito de qualquer jeito? Porque é difícil, eu passei por um processo muito ruim, porque minha mãe e meu pai são muito escassos, né? Então a questão da escassez para mim foi muito forte ainda. Só que a minha esposa não, minha esposa é igual o tio Patinhas aqui. Tipo, não vai gastar. Por que você vai gastar isso? Não, amor, a gente tem dinheiro. Não, você tá precisando? É urgente? Você vai morrer? Não vai? Então, beleza, deixa o dinheiro aqui comigo. E aí eu comecei a aprender que isso machucava demais o meu patrimônio. Né? De tipo, ir na padaria, olhava um negócio ali, que a Maria pedia, eu não comprava um, comprava 2. Ia no shopping, papai, eu quero brinquedo. Ou eu olhava um tênis, comprava ou não, comprava 2, o amarelo e o vermelho. E isso machucava demais o meu patrimônio. E aí eu comecei a enxergar, cara, de onde é que tá vindo isso? De onde é que, cara, minha mãe, meu pai, de onde é que tá vindo? E aí eu comecei a entender que era isso mesmo, da escassez. E a minha esposa trouxe isso pra mim muito forte. E eu queria que você explicasse assim, cara, como é que você entra na mente de um profissional como eu e começa a virar a chave desse cara? Cara, eu ensino... No coaching tem um processo que são as PPS, né? Que são perguntas poderosas de sabedoria, né? Parece meio esotérico, assim. Né? E o que é uma PPS? Basicamente uma pergunta que você se faz ou faz para a pessoa que te confronta. Não é uma pergunta simples, que sim, não, ou a resposta evasiva vai servir, né? Então, basicamente, quando você vai consumir alguma coisa, eu sempre aconselho que você se pergunte: eu posso? Estou no aeroporto. Bateu aquela fome, quero comer um chocolatinho. R$10 o chocolate que custa 2 na padaria, no supermercado. Aí eu vou lá e falo, eu posso? Posso pagar R$10? Posso. Eu preciso? Não preciso. Né? Vale a pena? Cara, se você responder sim para essas 3 perguntas, fechou. Manda. Se não, tome uma decisão inteligente. Cara, tô morrendo de fome, é o que tem, então vou fazer uma escolha que não tem jeito? Ok. Paguei caro hoje porque eu não me planejei, não trouxe minha marmita e tal. Uhum. Agora, por que eu tô consumindo isso, né? É você se perguntar, porque o processo de marketing e venda, né, o Thales fala muito bem sobre isso, ele é emocional, cara. Quando você vai num shopping, num supermercado, tudo tá ali para te bombardear emocionalmente. E aí você fala, cara... Tanto que os melhores produtos eles estão numa altura estratégica. As promoções elas chamam a sua atenção, né? O jogo de cores, tudo é usado para que você consuma cada vez mais e mais. Então, primeira coisa, quando você vai fazer compra,
faz uma listinha de compra do que você realmente precisa. Aquelas dicas de nunca vai fazer compra com fome. Exatamente. Você acaba Até negociar, né? Negociar com fome também é uma Ou droga. então nunca vai Exato. fazer compra com a sua mulher. No Também. caso, a sua mulher ela é controlada, né? Mas no caso da minha, não. É tipo assim, amor, precisa ir no mercado. Quando que você vai? Vou tal dia, tal horário. Eu vou com você. Precisa não, meu amor. Não precisa não. Me passa a lista que eu vou. Porque eu vou com a minha mulher é o seguinte, a gente entra, tem a lista. Aí eu tô na lista, tá tipo na metade do supermercado. Acabou a lista, eu vou pro caixa. Ela, não, meu amor, mas ainda tem as outras fileiras. Eu falei, mas não tem mais nada na lista, né? Então, não, mas vamos ver o que tem de novo. Eu falei, não tem nada de novo. Tudo ali sempre tá. E a gente já tem o que precisa. Vamos embora. E aí ela sempre fica, não, vamos passear. Eu falei, não é lugar de passear aqui, minha filha. Pelo amor de Deus. Vamos ver a novidade ali no açougue, né? Será que tem uma alcatra nova? Não faz sentido, né? Parece minha mãe quando entra na farmácia, porra. Chega na farmácia e aí, tem alguma novidade? Eu falei, porra, caralho, gosta de um remédio, viu? Mas, ô Marcão, o Marinho falou a parada da escassez da família. Talvez você saiba, né? Porque às vezes quando a gente começa a ganhar dinheiro e vem de um período de escassez, e eu falo isso com propriedade também, a gente quer se recompensar demais, né? E Sim. às vezes nesse momento que a pessoa que começou a ganhar bem poderia dar uma outra vida para ele e para a família, ele vai pro buraco de novo. Qual o conselho que você daria para essas pessoas e como lidar dessa forma assim, as pessoas que para não brilharem os olhos e se permitirem demais, né? Não sei se falei certo, se você entendeu o que eu quis dizer. Entendi. Cara, é porque assim, tudo tem uma questão de referência, né? Quando você vê lá o estagiário na academia, normalmente que sai comprando um monte de tênis, ele admira um professor que é o modelo. Sim. É o professor que tem a melhor carteira de alunos, tem 20 alunos, anda de carrão e tem um monte de tênis. Só que às vezes esse professor é endividado, às vezes não. Às vezes ele tem 20 anos de profissão e ele construiu, e hoje ele pode fazer isso. Só que o cara até quer ser igual ao outro, né? Uhum. Ele joga igual o Ribamar, mas ele quer gastar igual o Neymar, né? É verdade. Então você fala, cara... Coitado desses vascaínos. Tá... é totalmente incompatível, né? Então, quando o cara ele vem de um cenário de escassez, eu acho que tem as duas faces, né? Se você parar para pensar, tem muitos grandes empresários que prosperaram muito, Silvio Santos, né, que saíram da pobreza. Uhum. E aquele estado ali, o que faz a grande diferença para aquela pessoa é ela estar numa zona de desconforto e ela tem uma insatisfação tão grande que ela quer mudar de vida. Uhum. Só que tem o lado do mérito do cara que nasceu, entre aspas, em berço de ouro e que teria tudo para ser um acomodado e mesmo assim é um inconformado. Multiplica. E quer aumentar também de renda. Então isso tem a ver com a escassez da família, mas tem a ver também com o mindset e com o comportamento que esse cara desenvolve. E aí eu acho que o ciclo social e as referências são importantes. Porque, cara, tem aquela brincadeira, né? Passarinho que dorme com morcego acorda de cabeça para baixo. Não tem jeito. Cara, aproveitando essa deixa ali, acho que hoje todo mundo está aqui, a gente teve a oportunidade de trabalhar ou continua trabalhando em grandes marcas, em grandes referências, que querendo ou não, é uma bolha. O que acontece ali dentro é uma outra realidade. E a galera que está ali dentro, o que você poderia falar para essa galera que fala assim, cara, faça isso, aproveite dessa forma, porque quando uma hora ou outra você sair dessa bolha, aqui fora é diferente. Porque a galera que está lá, que tem a oportunidade de estar crescendo, de estar poupando, de estar... Eu falo poupar, é porque eu penso um pouco diferente. Graças a Deus, assim, minha família sempre teve tudo assim e nunca faltou nada para mim. Mas eu nunca tive a mentalidade de, eu quero trocar meu telefone. Eu vou poupar tanto tempo para ter esse dinheiro para eu poder comprar. Então, beleza, eu quero comprar? Quero. Mas o que eu penso? O que eu preciso fazer para eu poder ter esse dinheiro? Quantos eu tenho que vender para ter lá o bem que eu quero? Então, eu sempre pensei como fazer mais dinheiro e não como ter que ficar poupando mais tempo. Então, isso até um tempo atrás foi um choque muito grande eu e minha esposa, porque ela falou, não, vamos ter que poupar tanto tempo. Eu falei, porra nenhuma. Eu vou fazer dinheiro. Quanto que precisa? Tanto? Então deixa comigo. E aí eu era sempre muito louco, porque na cabeça dela não encaixava. Porque ela veio de um pai e mãe que eram muito escassos, e graças a Deus eu sempre tive as coisas. Então foi um choque cultural até encaixar. Mas hoje em dia está super bem. Então, o que você poderia falar para essa galera que está nessa bolha? Cara, aproveite da melhor forma possível. Faça um caixa, faça uma reserva ali. Ou então... faça um network, que hoje network vale muito mais que dinheiro também, porque você consegue fazer mais dinheiro com network,
que você poderia dar de conselho para essa galera que tá lá dentro? Porque quando sair dessa bolha, o negócio aqui fora é diferente. Bem diferente. Acho que ninguém esperava o Covid, né? Então, a gente vê grandes empresas aí que quebraram. E o mais impressionante para mim foi aqui no Distrito Federal, se eu não me engano, nos primeiros 30 dias, 40 academias fecharam. Cara, se você não tem caixa para sobreviver um mês, você já está quebrado. Você já está fadado ao fracasso. Né? Não tem como, você já está no risco da ruína. Se você está numa bolha, primeiro você entender que você está numa bolha, né? Porque muita gente não entende. E eu me lembro que um amigo meu me ligou, ele saiu de uma reunião lá na... Pode falar o nome das empresas aqui? Pode. À vontade. Lá na Bluefit do Lago. E aí ele falou, cara, teve uma discussão lá, cara, tô indignado. Porque estavam falando de preço de personal e teve um cara que defendeu R$30 de hora aula. Tu é doido. Você tá doido. Aí eu falei pra ele, cara, dependendo da realidade desse cara, se ele der R$30 de aula por dia, der 10 aulas, R$300 por dia no mês, dependendo da família que ele veio, do padrão de renda, ele é o rico da família. E pra ele tá valendo a pena. Então, assim, não ponha preço, né, no trabalho de outra pessoa. Ele tá numa situação, só que tem profissional que tá ali que cobra muito mais caro e que ganha muito bem. Só que o que o Diogo falou é uma realidade. Quando você tá numa bolha, numa grande empresa, ali no Lago Sul e tal, o nível de renda dos clientes é maior, te dá uma possibilidade maior de ter uma aceitação de um preço mais elevado. E quando você sai dali, sim, você tem dificuldade. Não adianta você querer achar que você vai cobrar o mesmo preço no Lago Sul que você vai cobrar no entorno do Distrito Federal. Você não é a favor do piso salarial, por exemplo, ou piso de hora-aula? Combinado entre profissionais? Combinado em instituições, federações, sei lá. Cara, boa pergunta. Boa pergunta. Eu não concordo, não. Eu acho merecimento. Não, piso. Você pode pedir 10 mil, mas o piso é 1.000, por exemplo. Na real, eu acredito que não. Porque tem gente que não vale nem 1.000. Tem gente que não sabe nada. Tem gente que só tá formado e tá ali, beleza. Ótimo, então vale a pena ter o piso pra fazer com que ele corra atrás pra valer 1.000. Exatamente. Porra. Eu sou muito a favor. Então eu tô te falando isso, por exemplo, quando a gente entrou quando a gente abriu a Bodytech da Zanorte, juntamos os professores, os personagens e a gente conversou. Ó, o negócio é o seguinte, a gente vai traçar aqui juntos. Não sou eu que vou determinar, mas juntos com vocês a gente vai traçar um piso, pelo menos para os profissionais internos. A gente não tem como controlar os profissionais externos, mas os internos a gente tem. Quanto é que a gente vai colocar de piso? A gente traçou lá que o piso era R$120. R$120 a hora-aula. Aí se você quiser fazer uma aula de meia hora, quiser cobrar menos, o piso seria 100. Então 100 para meia hora, 120 a hora. E aí tinha muita gente que chegava e perguntava, pô, Thales, mas eu quero fazer uma promoção mais barato, isso, aquilo, outro, eu não posso cobrar mais barato? Cara, ninguém vai saber o que você está negociando. Vai ficar na sua consciência. Mas na minha cabeça, qual a importância de você ter o piso salarial na profissão de educação física ou qualquer outra? Você simplesmente valoriza um pouco mais os profissionais que estão ali, faz com que os clientes entendam que, pô, para eu ter uma aula de personal aqui com o professor da academia, eu preciso investir um pouco mais porque ele vale a pena. Ah, mas eu não tô valendo, né? Eu não tô valendo isso tudo, eu não tenho uma competência profissional para poder cobrar isso. Opa, mas então para você ter um cliente, você vai ter que melhorar. Corre atrás de melhorar. E aí, Thales, eu até complemento o seu. Gostei da mão na coxa. Botei a mão na coxa só porque você continua sendo Esse negócio aí foi muito sensual, velho. Se a câmera pegou ali. A pegadinha, o sorriso dele foi espontâneo. Né? Mas só pra desconcertar ele. Aqui. Não, você vai continuar. Ele ficou vermelho, você viu, né? Ele ficou vermelho. Isso que era pra falar uma parada séria, nego já. Mas falei. Não, mas isso que você falou é perfeito. E o advogado, isso veio na minha cabeça agora, o advogado ele tem um piso. E para ele cobrar esse piso, ele precisa se tornar advogado. Ou seja, se o profissional de educação física ele não tem capacidade para cobrar nem o piso, talvez seja porque ele ainda não está capacitado para ser um advogado, entre aspas. Consegue entender? Sim, perfeito. Sim. Então beleza. Talvez seja essa a colocação. Eu acho que não deve ter expressado direito. O que acontece? Vamos dar um exemplo. R$100. Se o cara... o piso é R$100, qual que é o pré-requisito para ele cobrar esses R$100? É só estar lá, entendeu? Ou beleza, no advogado ele tem que passar pela prova, para fase 1, fase 2 da OAB, para ele ter a carteira dele para ter esse piso.
No CREF não, o cara se formou, pega lá o certificado, tá lá. Na Bodytech não. Entendeu? Então assim... Na hora que eu fui coordenador, eu fiz a prova para os colaboradores participarem do processo seletivo para poder entrar. Então, só de ele estar lá, na minha equipe, pelo menos, eu poderia falar isso. Ele fez a prova, por exemplo, o Silvério, ele fez a prova do Lago Sul, lembra? Muito tempo atrás. Na minha, eu já conhecia o trabalho dele, já conhecia o trabalho, a experiência que ele tinha, não julguei necessário fazer a prova na minha unidade, mas eu já conhecia ele, inclusive a gente já trabalhou em outras unidades, mas todos os outros no processo seletivo foram avaliados, tanto é que não era nem muito criterioso, vamos dizer assim, era uma prova basicamente média, vamos dizer assim, em nível de dificuldade, mas você tinha que tirar acima de 5, mano. Não, mas, pelo amor de Deus. Acima de 5, mas eu vou te falar a verdade, eu já tive... foram professoras... 2, tirou 2. Vários professores formados, com pós-graduação, fazia a prova que estagiário meu tirava acima de 6, ele não conseguia tirar 5, eu tinha que simplesmente, falou, valeu, obrigado. Aí quando eu via, passava em outra unidade, em outra academia, ele estava lá contratado. Por que estava contratado? Porque o cara não estava tão criterioso na qualidade do profissional que tinha que entrar lá. Eu tinha essa preocupação. Então, às vezes, não é só... Não, eu te entendo, mas assim, é uma realidade totalmente diferente dos outros locais, entendeu? O que eu falo é o seguinte, porque eu vejo alguns locais que, querendo ou não, tem essa questão, mas o fulano cobra tanto. Cara, paciência, que tá perdendo é ele, sacou? Se ele não dá o valor que se ele acha que ele custa R$30, tá massa. Pra ele custa R$30. Se o outro custa 200, ele realmente tem que mostrar o porquê ele custa 200, entendeu? Então, é esse ponto que eu vejo. Mas só que a questão, beleza, quais são os pré-requisitos para que pelo menos esse de 200 tem que ter para custar 100 e esse de 30 para chegar no mesmo 100, entendeu? Eu entendi o que você falou. Sabe qual é a vantagem, na minha opinião, de ter um piso em relação a isso? É o seguinte, você como cliente, na hora de pagar R$30 pro personal, você não é criterioso. Você não é criterioso para cobrar desse personal a qualidade dele, porque você já está pagando barato. Agora, a partir do momento que você tem que pagar mais caro, porque, tipo assim, até esse cara que vale R$30 em nível de qualidade técnica, você tem que pagar mais caro, você fala, porra, se for para pagar 100, deixa eu procurar pelo menos um profissional que seja melhor. E ele já é um pouco mais criterioso na hora de achar. Por isso eu acho vantagem, entendeu? Esse cara que ganhava só por conta do preço e não por conta do valor, vai perder cliente. E aí a pessoa que tem um pouco mais de qualidade técnica, ele vai ganhar mais cliente porque o cara vai ser criterioso na hora de escolher. Mas voltando aqui rapidinho ao mundo das finanças, eu tenho outras perguntas aqui em relação ao Silvério. Irmão, qual é o grande vilão na vida, não só do profissional de educação física, a gente fala muito do profissional de educação física que você já foi, mas qual o grande vilão da vida dos brasileiros na finança? É o cartão de crédito ou não? Cara, eu acho que é o imediatismo, né? E a antecipação de sonhos, né? Porque... Achei que você ia falar Nike, Adidas, sei lá, que vende tênis. Porque às vezes o sonho do cara é o Nike, o Adidas, às vezes é o carrão, né? Meu pai é o carro, velho. Meu pai é o carro. Nossa. Então, às vezes você tá ali, você sonhou a vida inteira, né? E você passa por fases na sua vida e, cara, todo mundo faz, né? Vou dizer todo mundo, mas é comum, né? E não julgo isso como, é um erro. Uma fase da tua vida, qual é a tua prioridade? Às vezes é o sonho de realizar, de ter um carro que você gostaria. Depois... Carro, roda, som. Pegar uma global, sei lá, né? Eu não tava nesse nível seu aí. Eu sou mais humilde. E às vezes quando você chega nesse momento, cara, eu lembro do primeiro carrão assim que eu comprei, eu paguei à vista, cara, foi uma sensação horrível quando eu paguei, porque eu sentia a dor física, que era muito dinheiro. Porém, quando eu dirigi o carro, eu falei, valeu a pena, curti pra caramba e tal, porque é um bem totalmente depreciativo. E a questão do cartão de crédito, cara, é uma ferramenta maravilhosa. Quando você tem controle e usa bem. Você programa de relacionamento com banco, milha, pontos, enfim, um monte de coisa que você consegue poupar dinheiro no final das contas. Só que como a imensa maioria das pessoas não tem controle das finanças, cara, vira extensão do salário. Sim. E, cara, não existe crédito pior do que o juro rotativo do cartão de crédito. Chega a 300% no ano. Então, chama. Quando eu vejo alguém que fala assim, não, esse mês eu me apertei, vou pagar o mínimo no cartão, eu falei, não, vende o rim,
mas paga o cartão. Paga o cartão. Cara, paga o cartão. Virar uma bola de E neve, vira uma você bola se de arromba neve. E, todinho. Marcão, quem que são suas inspirações, assim, de finanças e... Quem que são seus mentores, assim? Quem que você se inspira em modelar? Cara, vários. Eu comecei acompanhando muito no YouTube o Primo Rico, né? O Thiago Nigro. Já fiz curso da Natália Arcuri. Tem um professor que eu tô fazendo o curso dele, que trabalha junto com a Natália Arcuri, que é o professor Mira, que ele fala de renda variável no Me Poupe. Tem o Lucas Pitt, que é um cara meio doidão, assim, que eu gosto muito Fala dele. pouco palavrão e toma pouca cerveja, né? O cara gosta de um escão, do bom. Tem o Pitt, tem o Fábio Holder, eu acompanho vários, né? Mas todos eles têm uma filosofia relativamente parecida. Tem o Bruno Perini também, que Bruno Perini eu gosto muito, ele fala muito bem. Ele tem um conhecimento geral muito bom e cada um deles tem bons argumentos para entender qual é a sua filosofia de gestão financeira e investimentos. Normalmente eles concordam em muitas coisas, só que um gosta de Bitcoin, o outro não gosta, e tá tudo bem, né? Todos esses eu acompanho e gosto, né? Os que eu acompanho há mais tempo é o Primo Rico e a Natália Arcuri, né? Internacional algum ou não? É porque também não dá pra entender o que eles falam, né? Cara, O cara fala inglês estourado, você tem que ver, pô. Cara, internacional não costumo acompanhar tanto, né? Mas eu leio algumas coisas do Buffett, mas eu acho muita presunção, né? Querer. Caramba, eu achei legal você chamar ele de Buffett, assim, que cara parece íntimo até, né? Do cara. É de sair junto e tomar né? Cara, eu não. Legal até meio nada a ver com a história, mas uma vez eu fiz às vezes a vida nos prega peças, né? Eu fiz uma pós-graduação quando eu me formei, até com o Trompieri, e a gente foi fazer o módulo lá em Porto Seguro, né? E chegamos lá, a gente tinha aula com... No carnaval? Não, não era no carnaval. Rapaz, essa pós era diferenciada. A galera não assistia muita aula, não. E aí a gente teve aula com o Scott Powers e com o Steven Fleck. E eu fiz aula com o Powers e a gente foi jantar e o cara tava lá na pizzaria, sozinho. Eu chamei ele pra rangar com a gente. Porra. Ele e o Trump. Ele me contou essa história. E fiquei amigo do cara, assim, tal. Então, assim, o Buffett, cara, às vezes ele tá aqui no Brasil e ninguém nem sabe, né? Então, às vezes, vai que, né? É a mesma coisa do Silvio Santos nos Estados Unidos. O bicho, Sim. ele anda de um jeito assim que ninguém nem... Quem é o Silvio Samba Santos? canção, né? Exato. Na Samba rua, que ele gosta de uma cueca samba canção. Samba canção e camisa E canção Florida, também. Florida, velho. Aquele velho é engraçado. Ele né? já tá num patamar do tipo, Foda-se. Tá tudo dane-se, certo, né? Tá tudo Nem certo. aí. Cara, vamos fazer uma construção aqui que acho que é legal pra galera que tá escutando a gente. Diga. Vamos lá. Eu tô lá como estagiário, eu quero fazer uma construção de carreira ali. Como é que você consegue orientar? Vamos pegar uma pessoa comum, claro, que ganha R$500 ali de estágio, seja numa periferia, seja num lugar maior. É uma média do Brasil ali, uns R$450 de estágio. Como é que essa pessoa hoje ela consegue ter uma visão ali de um plano de crescimento, de carreira, de finanças, para que essa pessoa consiga fazer isso? Se premiar quando aumentar o ganho, conseguir fazer uma reserva, ele de tantos por cento seria interessante ele investir na própria carreira. Como é que você consegue orientar essa galera aí? Legal. Cara, a gente vive num país escasso e que as pessoas, infelizmente, elas romantizam muito a pobreza, né? Então, Isso é existe uma romantização enorme da secundária pobreza. ali, né? Então, o cara ganha R$450 e ele quer falar assim, cara, eu vou investir todo mês. Cara, não vai, R$400 não dá para muita coisa. Então, o primeiro investimento que ele tem que fazer é na carreira dele para que ele possa ganhar mais. A partir do momento que ele investiu na carreira para ganhar mais, aí ele traça um plano de objetivos que ele precisa ter. Legal. Aí ele começa a guardar dinheiro. E qual é o primeiro objetivo que ele tem? Cara, fazer uma pós-graduação fora. E que hoje, assim, se eu fosse 10 anos atrás orientar um estagiário, eu falaria para ele fazer uma pós-graduação. Hoje, só se for em marketing, vendas, e as pessoas têm que aprender a vender. Tá. Porque a melhor profissão do mundo hoje é o vendedor. Sempre foi, E a gente sempre tem que será. vender o tempo todo, né? A gente se vende o tempo inteiro. E eu acho que o grande gap do profissional de educação física é não saber se vender. Ele é comprado. Ele tá ali com a blusa de personal, com o shape Ele em tá no dia. mercado, né? Tá no mercado. Ele tá na gôndola. E aí, poxa, se é personal ou alguém indicou e tal. Então, para ele investir na carreira dele, primeiro ele tem que entender todo esse processo de venda e aí se aperfeiçoar nesse processo de entrega do serviço dele, para que com uma renda dele subindo, ele tenha equilíbrio de falar assim, cara, agora eu vivia com R$400, agora eu vou guardar meu dinheiro
e vou melhorar a minha vida. Qual é o primeiro investimento que eu posso fazer aqui para melhorar a minha vida? Morar mais próximo do trabalho? É um investimento? Eu posso hoje? Tem uma reserva para isso? Porque principalmente o início de carreira do personal, ele é muito mais instável do que caras como vocês que já têm alguns anos. Hoje vocês têm menos oscilação de clientes do que vocês tinham no primeiro ano. É natural, porque você começa a ter uma carteira mais estável. E aí no início, o cara tá ganhando 5, 6, 10 mil, de repente num mês ele tá ganhando 2. Porque, cara, ele não entrega tão bem, ele não tá com o cliente comprometido, porque ele não fez um modelo ainda, né? O que ele tá fazendo ali. Às vezes alguns trabalham com contrato, outros não. Ele não fez um modelo bem amarrado para que ele possa ter uma renda estável. O que eu fazia no início? Que eu tinha uma estabilidade muito grande. Eu guardava o máximo de dinheiro que eu podia. Então, guardando esse dinheiro, eu sabia que se eu tivesse um mês muito ruim, eu conseguiria pagar todas as minhas contas. E como eu cheguei num patamar de ganho financeiro que era mais do que o suficiente na ocasião para mim, eu sempre me baseava naqueles clientes que eram estáveis, né? Então, por mais que eu ganhasse 10 mil, se eu sabia que os mais estáveis me davam 4, 5 mil, eu vivia com 4, 5 mil. Entendi. E o restante eu ia sempre, né, guardando. De maneira intuitiva. E às vezes eu programava, cara, qual é o gasto que eu faço de besteira? Lazer? Então, meu orçamento é X de lazer. E aí eu dividia por final de semana. Se tivesse um evento muito bom, cara, é R$200 no final de semana. Se tivesse um evento que eu gastei 300, cara, próximo final de semana, fecha a casinha, velho, fica na tua. Não vai deixar de se permitir ir no evento. Não precisa. Porém, você não tem que ir em todos os eventos. Equalizar ali. Tem um amigo nosso, não vou falar o nome dele, que, cara, o cara tava voando baixo financeiramente e tal. Thales ele ia em todos os eventos. E aí um dia, saí com ele na sexta, estourei meu orçamento, né? Falei, beleza, foi. Do ano, né? 3 meses sem sair. Do ano. Pô, só o primeiro combo já me lascou ali, né? Aí, no sabadão, ele, evento tal, bora? Falei, não, cara, não dá, pra mim não dá. Aí ele, não, tô aqui na porta, comprei. Comprou na porta. Ou seja, comprou ainda mais caro. Então, cara que... E aí, o que chegou a acontecer? Um cara que poderia estar gastando ali 200, 300 reais no evento e estava gastando 600, 700 numa saída. Mas ele é cofundador da Cefit, né? Tô brincando. Aí, Sou não. Comprava tudo antecipado. não. E às vezes nem comprava também, ganhava. Felizmente não é o Thales, não, mas eu dou o exemplo desse colega e de vários outros, cara. Eu tenho Tem muita gente que é assim, né? Claro. um outro que eu até contei pro Thales uma vez, que eu fui pagar no banco uma intermediária, que eu investi em imóvel no início, né? E as intermediárias são mais caras e tinha que pagar na boca do caixa. Cheguei lá, o cara, um monte de boleto atrasado, de IPTU, IPVA, um monte. Cara, esse cara, se naquela época eu tinha, sei lá, 8, 10 alunos, esse cara tinha 20 alunos. E aí eu falei, cara, não justifica. Talvez seja um dos caras que mais ganha dinheiro na academia, né? A não ser que ele cobrasse 20 reais, né? Mas não cobrava. E como é que esse cara tá pendurado? Então, essa questão da gestão financeira, né, é importante. Cara, eu tive a oportunidade de fazer uma troca de mentoria com o Marcos. Eu fiz a mentoria digital dele, onde introduzi ele no mundo digital para vender o negócio dele para os profissionais da área de educação física na parte de finanças. E ele me passou também vários dos ensinamentos da mentoria sobre finanças. E me ajudou demais. Tomei diversas porradas assim da realidade. Quando ele me mostrou. É bom, né? É muito legal, porque realmente... tenho que continuar melhorando, com certeza, mas já mudou muito a minha forma de analisar o dinheiro. A primeira coisa que eu melhorei, que talvez tenha sido a base de tudo, cara, eu não passava na minha cabeça ter uma reserva de emergência. Minha reserva de emergência é minha dedicação, velho. E aí que nem o Diogo falou que não, precisa de mais dinheiro, eu vou trabalhar mais, eu vou conseguir mais. Eu falei, não, mas tem como a gente ter uma reserva além disso. E aí eu falei, cara... Então a primeira dica que eu posso passar dos ensinamentos que ele me passou aí pra vocês que estão ouvindo a gente tenha uma reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência, ô Silvério? A reserva de emergência, ela é uma reserva que, dependendo do teu perfil de trabalho de remuneração, pode ir de 3, 6 ou até 12 meses do seu custo mensal. Então hoje você precisa de 5 mil para pagar todas as suas contas. Se você é um profissional, um personal trainer, que depende totalmente autônomo e pode ficar doente e não receber nada, 6 meses é um bom período. 30 mil. Se você é um servidor público, 3 meses, né, você tem a renda mais certa. O que pode acontecer de imprevisto
vai ser uma conta extra, bater o carro, tem que pagar uma franquia do seguro, alguma coisa assim. Eu entendo. E isso numa aplicação financeira que tenha liquidez, que você possa resgatar no mesmo dia, na mesma hora. A partir daí, você faz uma carteira de investimento. E de 12? De 12, 120. aí para você ficar um ano, algumas pessoas, né, isso está uma discussão no mundo das finanças, porque sempre foi interessante ali 6 meses, só que depois da Covid, alguns passaram para um ano porque muita gente foi bem afetado e a pandemia ainda está aí, né? Então, algumas pessoas preferem guardar um ano. Eu acho que 6 meses é um período bom. Sabe como que eu vou, só pra saber se eu tava acertando, que eu falei, opa, eu guardei 6 meses. E agora que eu guardei 6 meses e tô fazendo alguns pequenos investimentos, preciso ser um pouco mais, menos conservador pra poder ter um pouco mais de resultado talvez, mas é papo pra gente conversar depois no particular e a gente trocar essa ideia. Beleza. Outra coisa que eu aprendi muito com você em relação a isso e me fez pensar naquele momento era, cara, eu tenho necessidade de ter carro próprio? Minha mulher tem carro, trabalha longe, ela é funcionária pública e ela vai usar o carro. Mas eu preciso. Eu falei, cara, eu vou fazer um teste. Eu falei, vou ficar andando com um carro de aplicativo durante um período para fazer um teste e vou colocar na balança, no papel e ver se vale a pena. E aí, antes de completar uma semana, eu já desisti por conta da pontualidade, né? Porque às vezes você fica dependendo do carro, ele fica desmarcando, cancelando corrida. Às vezes a corrida é próxima, ele já vê que é próxima, já cancela. Eu já desisti por aí. Eu falei, não, eu preciso ter carro, mas será que meu carro já estava próximo de trocar? E aí eu tomei uma iniciativa. Falei, eu vou vender o meu carro e vou passar a ter um carro por assinatura. Eu não conhecia esse formato. E aí fui atrás para saber se valia a pena ou não. E botei na balança. E não é que vale a pena, mano. Eu botei na balança em várias coisas. Porque todo mundo que eu vou conversar em relação a isso, ô Marcos, todo mundo é muito tradicional, cético em falar, não, pô, mas você vai perder um bem. Você tá pagando a prestação de um carro, mas no final da prestação você não tem o carro. Então isso não é vantajoso, irmão. Na sua opinião e na sua visão, você acredita que é um bom negócio? Nunca chegou a analisar criteriosamente? O que você acha desse tipo de modelo novo? Cara, do carro eu nunca cheguei a fazer esse cálculo, mas com certeza vale a pena se você for dar entrada para financiar, porque o juro já te come bastante. Se você for comprar o carro à vista com poder de barganha, aí talvez o cálculo no longo prazo, se você for trocar o carro em 5 anos ou mais, que é o que eu faço normalmente, talvez fique mais equivalente. Sim. Vantagens, você tem carro novo quase que todo ano, você não tem custo de manutenção, você não tem seguro. Então, realmente é uma análise que você tem que fazer de cada caso, do preço da locadora e inclusive do modelo que você vai alugar ou comprar que te atenda naquele momento. Para a minha realidade hoje, eu prefiro ter, porque com filho, cadeirinha e tudo, então eu pensei em vender e ficar de aplicativo também, optei por não, mas não cheguei a fazer o cálculo de algo que me atendia para aluguel, né? No caso de um imóvel, né, saindo do carro para o imóvel, existe uma coisa que é custo de oportunidade. Você prefere ficar sentado no dinheiro, morando nele, ou você ter o dinheiro trabalhando para você que te rende numa carteira mais do que custa o aluguel para você ficar sentado no mesmo lugar que você está morando. Tá aí a pergunta. Um lugar melhor, na verdade. Cara, e às vezes até melhor. A pandemia me trouxe muito isso, o Marcão. Eu tinha um apartamento, e aí eu e minha esposa, a gente precisa pegar essa grana e transformar em mais grana, né? Deixar essa grana, porque a gente tá realmente sentado no dinheiro e o dinheiro não fazia nada, né? E aí eu lembro que a gente decidiu vender o apartamento, né? O apartamento da gente muito bom, então a gente, cara, quando a gente abrir a boca vai vender, velho. E aí a gente pensou em X, né? O valor do apartamento, aí pedimos, aí acaba de acontecer assim, garoto delicado. Você que tá vendo pelo YouTube, se você não tá vendo pelo YouTube, corre lá, parceiro, que acabou de acontecer uma situação muito inusitada. Não, mas acho que Marcão, você consegue colocar aquela música dos Trapalhões? Não deu certo. Então, acidente de percurso. A gente tomou uma decisão e aí, tipo assim, eu tenho... Meu cunhado e minha irmã são mentores da gente, assim, né? Exemplos, assim, né? Só que são pessoas conservadoras, né? E aí eu lembro que eu troquei uma ideia com ele e falei assim, cara, eu vou vender meu apartamento e vou morar de aluguel. Aí ele olhou pra mim assim... É doido, é? Mano, você tá louco, velho? Minha irmã, não faz isso não, ué. Você vai... Pô, e aí, se acontecer alguma coisa? Eu falei, cara, já foi.
E aí a gente tomou essa decisão, cara. Foi uma das melhores decisões que a gente tomou na nossa vida. Porque hoje a gente tem duas carteiras de investimento do dinheiro que a gente pegou do apartamento. E a gente olha para aquilo e fala assim, cara, que negócio massa, velho. O negócio tá trabalhando pra gente. Antes a gente tava com dinheiro parado, a gente não sabia. Vamos vender, tá rendendo legal, a gente mora num lugar legal, daqui a pouco vai valer isso. Só que uma hora vai parar, velho. Né? Imóvel uma hora vai parar, tipo assim, tá ali em evolução ali, naquele lugar ali, tá, mas uma hora vai chegar no pico ali, acabou, não vai mais ficar. E aí a gente tomou essa decisão, cara, a melhor decisão, como o Thales tomou a decisão do carro. Cara, eu até falei com ele, eu falei, Thales, eu falei com o Diogo, cara, eu quero também migrar pra isso, e vale a pena mesmo, e tal, como é que é? E eu falei assim... Sabe o que acontece com relação a imóvel, cara? Tudo que rege os preços é lei de oferta e demanda. E tem uma coisa no planeta Terra que é escassa, que é território, né? Então investia-se muito em território. E isso tende-se a se valorizar. Conforme as cidades foram se tornando grandes centros urbanos e crescendo, algumas áreas que eram periferia viraram áreas nobres. Então o que você comprou muito barato ficou caro. Que é o caso do Lago Norte aqui em Brasília. Exatamente. Teve gente que no início de Brasília ganhou terreno, foi incentivado para incentivar comércio e tal, e que hoje enriqueceu com isso. Então vem o estalo, cara, eu compro um negócio que está ali, que é seguro, que é palpável, eu tô vendo, eu tô pisando nele, então é o sonho da casa própria. Não pago aluguel para ninguém, porque eu pago e não volta. A cabeça das pessoas é essa, eu pago e não volta. Só que quando ele está com o dinheiro enterrado ali, ele está deixando de pagar. Mas é um custo de oportunidade dele ganhar uma rentabilidade maior. Só que ele não tem conhecimento para fazer essa rentabilidade também. E aí quando a taxa de juros no Brasil ali em 2014 e 2016 estava mais alta, investir numa renda fixa valia muito a pena. Dava 14% ao ano, 16%. Hoje... a taxa de juros foi caindo e todo mundo começou a ter esse hype aí da bolsa, né? Não, tem que ir para a bolsa porque a rentabilidade da renda fixa está muito ruim, tenho que aprender, mas eu tenho medo. Então, o que dá, sabe o que dá uma grana muito boa com imóvel? Leilão de imóvel. Você compra num leilão uma oportunidade, né? Que a gente chama de galinha morta, o cara já está no desespero ali, e aí você tem o dinheiro e tem o quê? Poder de barganha. Dou tanto. Quanto que preciso de um transplante de rim. Eu tenho um aqui. Quer? Você dá quanto? Vendo por tanto. Cara, o cara tá desesperado. Se ele tiver, ele vai dar. Né? Então, ele tá ali precisando muito do dinheiro. Né? E aí entra a questão que a gente fala do seguro de vida. Né? Porque quando o cara tem um BO, que eu chamo assim, na saúde, uma doença grave, um cenário que ele sofra um acidente e fique inválido, cara, ele vai tentar acessar tratamento e os tratamentos são muito caros. E ele vai precisar de dinheiro. Se ele tiver imóvel, ele vai querer vender para ontem. Se valer 1 milhão e derem 600 mil, ele vai entregar. Porque ele está desesperado. E aí você vai dilapidar completamente o teu patrimônio que você está construindo a vida inteira por causa de uma situação de imprevisto. Tá? Por isso que o seguro de vida hoje é um dos principais tripés de um planejamento financeiro. Seguro, a reserva de emergência. E aí você diversificar em cima daquilo que faz sentido para você. Só que aí tem o sonho da casa própria de você falar assim, cara, eu vivo de aluguel, eu quero derrubar a parede e eu não posso. A minha esposa, a briga lá em casa é essa. Eu queria quebrar tudo, fazer isso, a gente mora de aluguel. E aí você não pode. Quando você chega num determinado patamar que a tua renda passiva está interessante, e você quiser, como satisfação pessoal, assim como comprar o carrão dos sonhos, que você sabe que financeiramente não vale a pena, mas é a sua satisfação pessoal, tudo bem. Eu acho que vale a pena. Então, do ponto de vista financeiro, nunca vai valer a pena, né? Mas aí eu ouço de muita gente, cara, se a gente for pensar só no dinheiro, a gente não faz nada, porque a maioria das coisas, né, custa muito. Marcão, eu quero primeiramente agradecer imensamente aí por você ter aceito esse convite. Foi totalmente enriquecedor esse assunto, esse episódio. Fica aqui o convite para voltar para um próximo episódio. Acho que tem muito assunto ainda pra gente escorrer. A gente tá chegando ao final de mais um episódio maravilhoso do Treino Cash. Você que ainda não segue a gente nas nossas plataformas digitais, lembre-se, se for agora no Spotify, aperta seguir. Se for lá no YouTube, lembra de se inscrever no canal, colocar o sininho para tocar quando a gente colocar qualquer tipo de diabo de conteúdo aí, meu parceiro, porque aí você vai acompanhar tudo do Treino Cash, beleza? Marcão, onde é que a gente te encontra nas redes sociais, irmão? Instagram, Marcos F. Silvério. Tem o meu WhatsApp, beijo, me liga, não vou passar aqui agora, né? Você pode pegar com os amigos aí, né?
E Facebook, eu quase não mexo, então vai no Instagram mesmo que Show. é sucesso. E você, Didi? Tamo lá no Instagram, firme e forte. Segue lá, Diogo Personal, Diogo com DH. Tem bastante conteúdo legal. Rodrigo Marinho. Não vou ser comedida, tá? Instagram, personal Rodrigo Marinho. YouTube, Rodrigo Marinho. No Twitter, Rodrigo Marinho. No Twitch, Rodrigo Marinho. Twitch Na porra toda. Passa o e-mail, o telefone, Não, eu falei CPF. agora porque me zoaram no último episódio. Já tô em todo- Pombo Correio, é Rodrigo Marinho, tudo é Rodrigo Marinho. Qual o seu CEP, só pra ir o nome completo? 72.006.540. Ixi, recebido, tô aceitando, né? Inscreve ele pra mesária aí, quem pegou o CPF. E você, meu parceiro Ítalo Você me Orion? encontra no Instagram, @Italorião. Tô lá falando de emagrecimento e de corrida principalmente. Isso aí, não esquece de seguir a gente também, a galera do TreinoCast no Instagram e também no nosso canal do YouTube. Você me encontra principalmente ali no Instagram, @ThalesSucesso, entre o Thales Sucesso somente um S, sem H e com 2 L's. Tamo junto, finalizando mais um episódio do Treino Cast. Que é isso?